Além dos shows, o Som Clube traz atividades formativas, como o curso de percussão com Nara Torres, percussionista e DJ, fundadora e regente dos blocos Chamo Síndico e Sagrada Profana, da festa Geleia Geral e pesquisadora da música brasileira. Nesta série de vídeos, a artista traz um panorama de alguns instrumentos e ritmos praticados no Carnaval de BH. Um convite à escuta atenta e à valorização da nossa cultura. Um incentivo ao estudo musical e à criação sem fronteiras. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Nara Torres, meu apelido e nome artístico é Naroca. Eu sou percussionista, vivo em Belo Horizonte e estou aqui a convite do projeto Som Clube para falar para vocês sobre música brasileira, ritmos brasileiros para percussão e carnaval de rua. Bom, eu quero começar contando para vocês um pouquinho da minha história. Eu comecei a estudar música em 2008, dentro do contexto do maracatu de baque virado, nas oficinas aqui do projeto Trovão das Minas, que é um projeto muito especial, muito importante aqui para BH, que trouxe a cultura do maracatu, que é de Recife, Pernambuco, para cá. Então, eu iniciei meus estudos no grupo Trovão das Minas, com Lênis Rino, Daniela Ramos, Jabu Morales, Chaya Vasques, tocando esse instrumento maravilhoso, que é o chequerê, ou AB. Inclusive, esse aqui está escrito Trovão, ó, em homenagem ao trovão. A gente vai ver um pouquinho dele mais para frente. Foram anos muito felizes no maracatu. O maracatu é uma ótima porta de entrada para a música, para a percussão brasileira, porque são estudos feitos pela tradição oral, né? A gente aprende a música, a gente toca de ouvido. Então é muito interessante para ir desenvolvendo o ouvido, a musicalidade. Eu fiquei no Trovão de 2008 a 2010. Tive a oportunidade de ir para Recife, tocar numa nação de maracatu legítima de lá, que é o Estrela Brilhante. Foi uma oportunidade incrível. E em 2010 eu fui convidada para entrar para o projeto Frito na Hora, que o pessoal aqui de Belo Horizonte deve se lembrar muito bem. Era uma orquestra de improvisação e de percussão. Muito legal, formada por 18 percussionistas, criada pela Chaya Vasques. A gente fez vários shows, tocamos em vários festivais e foi para mim também um momento muito especial de muito estudo dentro da música. Ali foi onde eu comecei a me aproximar da teoria musical, de entender o que eu estava fazendo, o que eu estava tocando, e tenho muito carinho por essa época. Ali eu aprendi muito sobre a importância da improvisação. Eu quero frisar isso aqui, que por mais que a gente aprenda ritmos, que a gente decore, que a gente saiba as coisas de cabeça, improvisar é sempre, sempre muito importante. A vida é uma grande improvisação, né? Bom, do Frito na Hora, eu fui parar no Iconile. O Iconile é uma banda autoral de música instrumental, né, que faz uma mistura de referências, de ritmos, muito bacana. E foi também um período muito importante na minha vida. Eu fiquei 6 anos na banda Iconile e gravei 2 discos, Tupi Novo Mundo e Piacó. No Iconile, a minha demanda era de criar os meus próprios arranjos. Então foi um momento que me instigou a correr atrás de outros instrumentos, a pesquisar, a estudar timbres e possibilidades de trazer sonoridades múltiplas para dentro da música, né? Naquela época, 2012, 13, 14, Iconile estava muito focado em fazer um afrobeat, então eu tocava muitos instrumentos que a gente chama de molho, que a gente vai ver mais para frente também, que são instrumentos que vão trazer sons diferentes, timbres e enriquecer a música, né? A percussão é um universo, então a gente tem muitos e muitos instrumentos possíveis.
E aí, no meio desse processo de bandas e mudanças, explodiu o Carnaval de Rua de BH, né? A gente fala que houve um reflorescimento do Carnaval de Rua. Quem mora em Belo Horizonte sabe que antes de 2009 a gente brinca que você podia sair pelado na rua, né? De tanto que a cidade ficava vazia no Carnaval. E ali em torno de 2009, 2010, né, num contexto de vários movimentos, como o movimento Fora Lacerda, o duelo de MCs ocupando ali o baixo centro da cidade, veio surgindo esse burburinho. Então vamos fazer o nosso carnaval, vamos fazer acontecer, a gente não precisa sair de BH, vamos fazer o carnaval de rua de BH acontecer. E como eu estava ali envolvida com o Frito na Hora, tocando, naturalmente já estava na rua tocando nos blocos. Então nós estamos aqui falando um pouquinho desse reflorescimento do Carnaval de Rua de BH, né? Eu pessoalmente já estava envolvida, já estava tocando na rua, já gostava muito desse rolê. E aí me tornei integrante do Bloco da Alcova. O Bloco da Alcova reuniu artistas e músicos ligados ao rock and roll com batuqueiros, ritmistas do Frito na Hora. E aí a gente começou a fazer essa releitura das músicas, né? Eu acho que o Bloco da Alcova, sempre digo, é um bloco pioneiro nesse sentido de trazer canções que a gente ama para o carnaval. Então pega Pink Floyd, pega Beatles, pega Mutantes e coloca ritmos brasileiros, ritmos carnavalescos. Eu já estava ali na alcova tocando meu surdão, e nesse mesmo momento eu estava muito encantada com a obra do Jorge Ben, conhecendo mesmo a obra mais antiga dele, antes dele se tornar o Jorge Benjor, né? Os discos mais dos anos 60, 70, como A Tábua de Esmeralda, África, Brasil. E estava nesse momento pessoal, conhecendo esses discos, e estava lendo também a biografia do Tim Maia, né? O livro Vale Tudo, do Nelson Motta. E aí nesse livro, Nelson Motta conta que o Tim Maia e o Jorge Ben, eles tinham o mesmo apelido, que é Babulinas. Isso me tocou, porque a história do apelido é muito interessante. Eu convido vocês a lerem o livro para conhecer a história. E isso me fez pensar como que os dois são caras incríveis, assim, que criaram uma musicalidade, que criaram uma estética muito própria, né? E aí essa ideia foi fervilhando, e me surgiu o desejo de criar um bloco que homenageasse Tim Maia e Jorge Ben. E esse desejo ficou aqui dentro do meu coração, até que um dia eu encontrei o Matheus Rocha, um amigo, que na época era da Associação Cultural Casinha, né? Que eu já frequentava, tocando nas rodas de djembe do Grupo Jum, e contei essa ideia para ele, e ele falou: Naroca, eu tô com uma ideia muito parecida, criar um bloco de Tim Maia com o nome Chama o Síndico. E aí a gente juntou as ideias e botou o Chama o Síndico na rua. A gente convidou os amigos, né? Eu convidei o pessoal que tocava comigo na alcova, no Frito na Hora, e a gente foi chamando ali outros músicos e tal, e fizemos junta, criamos o Chama o Síndico, que surpreendeu até a nós mesmos, né? A gente virou uma banda, hoje em dia a gente tem uma banda com 8 anos de carreira, temos um disco lançado de releituras de Tim Maia, e criamos esse bloco que se tornou um dos principais blocos de Belo Horizonte. Foi no Chama o Síndico que eu comecei a trabalhar como regente. Gente, ao longo da gravação e das aulas, vocês vão ouvir uns barulhinhos aqui externos, né, de carro, tem uma obra acontecendo aqui do lado. Eu peço a compreensão de vocês, porque é isso mesmo, a gente está em casa, respeitando a quarentena, esse momento difícil que a gente está vivendo, então a gente tem essas adversidades, né? Tô gravando em casa, o barulho da rua faz parte, mas aí a gente vai tentar groovar com ele, tá bom? E fique em casa se puder. Tocando tambor, né? De preferência. Bom, voltando aqui então para a história do Chama o Síndico. Meu coração fica até acelerado, porque é muita emoção, né, gente? E esse ano não teve carnaval, foi difícil. Mas estamos juntos.
Chamo Síndico foi as ruas em 2012, né? Então a gente já fez vários carnavais de lá pra cá. É só seguir nas nossas redes aí que vocês vão conhecer um pouquinho mais. E aí eu segui nessa toada, né? Chamo Síndico, Iconile. Tive a oportunidade também de trabalhar com vários artistas da música autoral Belo Horizontina, de gravar discos, de fazer shows. Então trabalhei durante anos com Marcelo Veronês. Gravei todas as percussões do primeiro disco dele, Narciso Deu um Grito. Foi um trabalho muito importante para mim, que eu tenho muito orgulho. Trabalhei com Vitor Magalhães, que lançou um disco Lado B, muito bom, Magalhães Traga o Seu Amor. Também arranjei e gravei todas as percussões. Fernanda Branco Pose, que tem um disco muito legal, que foi um desafio para mim. Eu gosto de mencionar, porque o trabalho dela é mais ligado ao trip hop, ao soul, e ela me convidou para colocar as percussões, também um trabalho muito legal. E ano passado, retrasado, na verdade, 2019, eu tive a oportunidade de gravar as percussões no disco do Lô Borges, o disco Dínamo. Também é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. E segue a obra. A gente vai tocar junto com ela. Bom, agora eu vou abrir um capítulo aqui que se chama Sagrada Profana, que é a camisa que eu estou vestindo hoje. Em 2015, a gente viveu no Brasil o que a gente chama de primavera feminista, né? Um momento em que as ideias feministas que já circulavam no mundo há tantos anos, elas se tornaram mais fortes e mais presentes aqui na nossa sociedade. Começou com as hashtags no Facebook, né? Acredito que vocês devem lembrar, Meu Primeiro Assédio e Meu Amigo Secreto. E eu fiquei muito tocada e pensando nas situações que eu vivia de machismo dentro do trabalho, porque, como a gente sabe bem, a música ainda é um universo muito dominado pelos homens, né? A gente está trabalhando e lutando para mudar essa situação, mas pela inércia da sociedade, os homens ainda ocupam grande parte dos espaços, seja tocando, seja na parte técnica, e isso é um tanto quanto opressor para as mulheres. E aí eu senti que eu poderia oferecer algo, transformar essa realidade, provocar essa mudança no meu lugar de trabalho, que é a música, que é a percussão, que é o carnaval. Daí nasceu a Fanfarra Feminina Sagrada Profana. Em 2016 eu abri uma oficina voltada para mulheres iniciantes aprenderem a tocar percussão. A oficina, na primeira aula, já teve 30 alunas, e aí a gente foi seguindo os trabalhos, e eu chamei uma trombonista, arranjadora, para formar junto comigo o naipe de sopros, que um questionamento que surgiu foi esse: cadê as sopristas? Né? Eu já tocava no Chamo Síndico, no Iconile, eu nunca tinha tocado com uma soprista. E aí foi só a gente fazer o chamado que as sopristas foram surgindo. Elas sempre existiram, mas nunca tiveram espaço. Não tiveram tanto espaço, tanta visibilidade. Criamos a Sagrada Profana, botamos o bloco na rua em 2017, já fizemos 4 carnavais. Hoje em dia a Sagrada Profana é um grande movimento que oferece aulas de música, aulas de dança, a Confraria Sagrada Profana, que é um projeto de pensamento e reflexão, e temos também uma banda maravilhosa que já realizou inclusive uma turnê nos Estados Unidos com 17 shows em 2019. E aí a gente segue criando, os projetos seguem vivos, trabalhando da forma como dá. Eu agora estou também me enveredando na composição, no meu projeto autoral de música solo. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a minha história. E agora a gente segue aqui com o curso. Esse curso se chama O Carnaval em Mim. Ele foi criado dentro do contexto da pandemia, pensando que o principal é a gente ter o carnaval sempre dentro da gente. O que o carnaval representa? Alegria, representa a vida, a esperança, essa vontade de criar, de ser arte, de ser música, de ser brilho. E os nossos amigos instrumentos estão aqui para nos fortalecer.
e eu vou ensinar vocês um pouquinho de cada um deles. Então, até a próxima!